Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. Neste primeiro mês do ano, estamos focando muito em debates sobre o nosso mercado. Afinal de contas, é preciso enfrentar a situação que vivemos de frente, pois assim vamos encontrar alternativas para atingir os resultados esperados. Quando falamos em crise, e falamos automaticamente em corte de verba. Isso, invariavelmente, está atrelado ao investimento em mídia, ou seja, na veiculação das campanhas. Cada vez mais o profissional de mídia tem que ser mais estratégico, ter uma visão diferenciada sobre o que é mídia hoje. Na minha opinião, hoje o cenário está cada vez mais digital e globalizado, mas a mídia regional ganha cada vez mais força e torna-se importante para os anunciantes de todos os portes. Como o profissional de mídia do Grande ABC encara a mídia, os meios e os veículos da região? Como é a relação entre os profissionais de mídia e os veículos da região? É o que vamos debater hoje. No espaço reservado para as agências do Grande ABC, recebo dois grandes profissionais. Rodrigo Messias, sócio-diretor da agência ATA, sediada em São Bernardo do Campo, e foi eleito por 2 vezes o melhor profissional de mídia no Prêmio ABC da Comunicação. Rodrigão, obrigado mais uma vez por ter vindo para discutir um tema tão importante que a gente vem aí ao longo dos anos tentando destrinchar, que é a mídia na região. Boa noite, Bonete. Boa noite a todos os convidados, pessoal que está assistindo. Vamos bater o papo aí, é sempre um prazer estar aqui e é isso aí. Obrigado. E também recebemos hoje novamente o Evandro Galão, sócio-diretor da agência Marketing Mídia, também sediado em São Bernardo. Ele também é professor de mídia dos cursos de Publicidade, Propaganda e Comunicação Mercadológica da Universidade Metodista de São Paulo. Galão, obrigado por ter vindo. Primeira vez veio para falar de jingles, né, com a Verdade. Mr. Jingles, mas hoje falar de um tema aí que você está ensinando a molecada, que é fazer mídia. Exatamente. Uma boa noite a todos, os convidados da mesa. É importante que a gente possa falar um pouquinho desse tema aqui da nossa região, porque nós temos um mercado muito promissor, assim, grande desenvolvimento, e a gente precisa cada vez mais entender bem o nosso mercado, o profissional das agências e principalmente o aluno que está indo para o mercado de trabalho. Bom, e claro, a gente também tem que trazer os veículos. E representando os veículos, recebo aqui o Júlio Gizzi, isso? Gizzi, né? Que é o executivo de contas, diretor comercial aqui da TV Mais, foi eleito o melhor executivo de veículo no Prêmio ABC da Comunicação do ano passado. Júlio, obrigado por você ter vindo aqui ao programa. A gente tem discutido aqui ao longo da semana um pouco sobre o perfil dos mídias do Grande ABC, que você tem o contato. Obrigado por estar aqui. Boa noite a todos, boa noite a todos da mesa. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui debatendo esse assunto super importante para a região do Grande ABC, né? E estamos aí para tentar destrinchar um pouco isso. Exatamente. Né? Bom, e você sabe que também pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou opinião sobre o tema. Vivi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bonete. Boa noite para vocês aí da mesa, boa noite para vocês aí de casa. Bom, e como o Bonete disse, eles vão estar discutindo aqui hoje sobre o profissional de mídia no ABC e você também pode participar dessa discussão enviando sua pergunta ou sua opinião sobre o tema pelo nosso WhatsApp com o número 972335094 ou também pelo site da TV Mais ABC. Logo abaixo do link ao vivo do vídeo você consegue ali colocar seu nome e os seus dados e fazer sua pergunta. E fazendo isso, você vai concorrer aos nossos prêmios. O jantar no restaurante Tantra ABC, em São Caetano do Sul. O almoço na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo. O livro de hoje, que é a CEO que revolucionou o Yahoo, oferecido, é claro, pela Livraria Leitura, do Golden Square Shopping. E também o nosso kit especial do ABC da Comunicação. Participe, vou ficar esperando. Obrigado, Vivi. Como a Vivi falou, é importante que você participe e traga a sua opinião, você que é anunciante ou trabalha em um veículo ou mesmo mídia de uma agência. Bom, como você viu, nós temos grandes esferas do nosso mercado para um grande debate. É importante, como eu disse, que você participe. O tema de hoje é o profissional de mídia do Grande ABC. A NeoSearch Inteligência de Mercado, que é uma empresa especializada em pesquisa mercadológica aqui na região do ABC, desenvolveu uma pesquisa que traçou um panorama dos departamentos de mídia e dos profissionais que trabalham nesta área aqui na região. O tema, que é muito importante, é capa da atual edição da revista O ABC da Comunicação, que é a última revista aí que saiu, trazendo o perfil do profissional de mídia.
E então, aqui está aqui a revista depois aqui para vocês verem, a gente já começou a distribuir para as agências. Bom, nós vamos então debater sobre este tema e a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês da mesa, como que vocês enxergam hoje a mídia no Grande ABC? Quando a gente fala de mídia, nós estamos falando, claro, óbvio, dos meios, dos veículos e dos profissionais. Como que você vê o mercado de mídia? Vou começar pelo Galão primeiro aqui. A gente tem uma realidade, né, aqui no Grande ABC, que pela proximidade com a capital, a gente tem uma carência de veículos assim, de grande importância, de grande impacto, de grande cobertura, específicos para a nossa região. Esse é um ponto principal, né? Então, assim, a nossa TV principal aqui são as TVs de São Paulo. As nossas rádios principais da região são as emissoras de rádio de São Paulo e assim por diante. Então, eu acho que é importante a gente primeiro entender isso, né? Que o ABC, ele tem uma mídia própria, né? É uma mídia, como eu falei, é promissor, está em crescimento, mas ainda isso não está bem estruturado. As agências ainda não sabem trabalhar muito bem com a mídia regional. Ainda, até alguns veículos também não se posicionaram muito bem nesse sentido. Então, talvez em cima disso, para a gente entender, falar assim do profissional de mídia aqui da nossa região, é conviver com essa realidade. O profissional de mídia aqui, ele tem que compreender que uma agência em São Paulo vai trabalhar com uma gama de veículos muito diferentes do nosso aqui. A característica de meios e veículos é muito diferente. Mas sabe uma coisa que eu acho, e eu vou estender isso para o Rodrigo, às vezes me passa uma impressão, depois vou deixar o Júlio para falar por último isso, sim, claro, de que os profissionais de mídia aqui da região não acham que é necessário fazer mídia na região. Me soa uma coisa meio do tipo, não precisamos investir, sei lá, na TV regional, no outdoor, no jornal, eu tenho uma empresa aqui, eu não preciso divulgar aqui, que na minha concepção é um erro absurdo, porque as mídias daqui da região são muito importantes. Você sente isso também, Rodrigo, que assim, não existe uma vontade, um will, né, um goodwill de acreditar nas mídias da região? Bom, Bonetti, concordo com grande parte aí que o Galão falou, e concordo com o que você disse também sobre se o profissional de mídia aqui do ABC, ele investe, ele acredita nas mídias aqui do ABC, mas assim, não dá para culpar somente o profissional. Assim, o cliente, o anunciante, ele precisa entender também que é um investimento importante a ser feito, o investimento em mídia. Assim, não basta só o mídia desenvolver um plano de mídia, desenvolver as propostas, apresentar os veículos. Esse cenário mudou bastante da questão de relacionamento veículo e agência aqui no ABC. Posso falar até por conta dos eventos que você vem desenvolvendo nesses anos, até mesmo o prêmio. Tanto o veículo começou a olhar a agência com outros olhos e a agência também, o profissional de mídia, começou a dar uma atenção especial ao veículo, né? Você falou de um ponto importante, que é o anunciante. Talvez o anunciante não queira aprovar a verba ou disponibilizar a verba para a mídia regional. E muitas vezes também não conhece, né? Mas também será que... eu fico pensando muitas vezes nisso, que às vezes o anunciante não acredita, ele fala, vou investir esse valor, mas será que vai me dar o retorno? sim. Né? Mas, ainda em cima disso, será que o mídia vende direito para o anunciante isso? Esse é um ponto, porque se você vai vender uma coisa que você não acredita muito, você não vende ela muito bem. Então, se na primeira indagação do cliente, essa mídia dá retorno, você não responde, você não tem confiança, você, entendam o que eu quero dizer, não acredita naquela mídia, obviamente que aí o anunciante também não vai sentir confiança nisso. Você sente um pouco isso também? Porque você é um dos poucos profissionais de mídia que tem aqui que levam os veículos, acredita, aposta, explica o veículo, mas às vezes quando fica na dependência do mídia vender para o anunciante o veículo, parece que falta alguma coisa. Falta acreditar do que a gente tem aqui na região, nessa questão de veículo, de mídia. E assim, lógico, o mídia faz o trabalho dele de levar, ele precisa acreditar que isso vai trazer um retorno, ele precisa vender esse planejamento de mídia, só que cabe também ao cliente anunciante olhar para esse profissional que ele contratou e falar, pô, é o cara que tá me trazendo a solução, que vai me trazer um retorno, montou um planejamento, ele
desprendeu aí de horas de trabalho, justamente para trazer o que é legal para ele. A gente até discute muitas vezes com o Júlio aí a questão de frequência. Muitos empresários aqui na região, ok, eu acredito, vamos fazer investimento, e muitas vezes não tem a frequência. E a gente, como mídia, também tem que levar para esse cliente anunciante que não é só, eu vou fazer um investimento em outdoor, vou fazer no jornal, a revista TV, e eu vou fazer um mês. Precisa ter frequência para funcionar e para trazer esse retorno. Pode falar, Glauco, depois eu passo para o Júlio. Isso é uma característica, né, de quando a gente tem clientes anunciantes de pequeno e médio porte. Então, o que acontece? Às vezes a agência faz um planejamento com continuidade, frequência, com a cobertura ideal, e às vezes o cliente de baixo investimento, ele não consegue manter isso por muito tempo porque não acredita, porque acha que vai ter um retorno mágico, assim, então a agência imediato, falou para eu fazer anúncios na TV+, então em um mês eu vou ficar rico. Então tem um pouco dessa cultura. Sim. O mercado, ele precisa se estruturar como um todo, não é só o lado da agência, não é só o lado do veículo, o lado do anunciante. Parece que esse tripé, ele precisa, no grande ABC, ainda se estruturar para crescer junto. Aí eu vou passar para o Júlio. Júlio, como você sente isso? Você que está em contato com as agências, vocês falaram de frequência, eu sei que, por exemplo, o Júlio sempre fala que tem que ser pelo menos 3 meses. Como que você vê essa relação toda? Realmente acontece muito. Quando nós visitamos algumas agências, né, acontece de até o cliente, né, procurar nós através da agência, mas aí a agência opta por fazer a TV+, justamente por causa que quer fazer alguma coisa na TV+. Não é assim, não surge da própria agência a iniciativa de estar fazendo um veículo como o nosso. E realmente a gente pede que, assim, no nosso canal, como a gente está há 13 anos aqui no ABC, né, a maioria dos nossos clientes que nós temos na grade, a frequência dele é muito importante para o próprio retorno dele. Só que dependendo do investimento, o cliente tem um investimento pequeno, tá? Então, o que a gente acaba fazendo? Ele acaba fazendo 4 semanas, vamos fazer 2 meses no máximo para poder experimentar a mídia, ver como vai funcionar. Então, a gente sempre recomenda que faça de 12, né, a partir de 12 semanas, justamente para o cliente sentir o resultado, medir como funciona a nossa mídia, né? E, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. O cara, às vezes, não quer fazer porque não acredita, né? É o que você falou, e muitas vezes vem do anunciante e não vem da própria agência, exatamente, né? Exatamente. Por não conhecer. Tanto que o nosso faturamento atual é assim, as agências representam em média 20% do nosso faturamento, né? E isso há 5, 7 anos atrás até era maior, entendeu? Então, com o tempo, não sei se acabaram se desacreditando no nosso canal, né, e acabaram, assim, aparecendo outras mídias também. Mas uma coisa que eu acho, você falou até disso, você vê, eu tenho conversado com alguns profissionais de mídia, de veículo, que isso também aconteceu com o jornal, com a revista, no próprio Trends Day, acho que o primeiro ou segundo foi falado, alguns donos de revista, eu tenho minha revista há X anos e nunca recebi um anúncio vindo de agência, de jornal também, né? Tivemos com o pessoal, com o Everton, do Diário, o Manu. Então, assim, eu acho que existe eu digo assim, um goodwill mesmo com as mídias. Você falou uma coisa importante, Galão, de gráfico de continuidade, frequência, nível de campanha, aquilo que a gente pede para ver nos projetos integrados lá da Metodista. Pois é. Eu não sei se toda agência apresenta isso ou se sabe fazer isso. Eu te garanto que não faz, a maioria talvez nem saiba fazer. O que acontece é o seguinte, né? O Júlio colocou aqui muito bem, é que vira tudo mídia de oportunidade. Então, não é planejamento de mídia. Parece que é desespero, ações isoladas. Ou né? tentativa e erro. Faz TV, vê se dá certo. Não deu certo, faz jornal. Assim não existe um planejamento de acontece mídia. Muito, acontece muito. E pelo lado da agência, aí que acontece? O perfil do mídia no ABC acaba virando o seguinte, acaba virando vendedor de mídia. E não planejamento de campanha de veiculação. Sim. E aí tem um dado assim, importante, nós vamos discutir isso ao longo do programa, que também alguns veículos, apesar que o Rodrigo pode me dizer se eles vêm mudando, veículos achavam que concorriam entre a verba. Só que hoje existe uma convergência das mídias. E não é só fazer TV, ou só fazer outdoor, ou só fazer jornal, é fazer tudo. Com certeza. Né? Exatamente. Porque muitas vezes os veículos concorriam entre si por uma suposta verba, que na verdade, se fosse compartilhada e usada melhor, ela traria o resultado como um todo, porque não é a peça A ou peça B. Não sei como você pensa isso, porque você trabalha com diversos veículos. Para Berlim a gente vê diversas ações. Como que você pensa isso? Que é até um exemplo, assim, fugindo, mas eu volto ao assunto, pegar um exemplo com a Berlim Costelaria, que faz um pouquinho
de tudo. Ele faz a presença em jornal, revista, aqui na TV+. Na TV+, por exemplo, ontem a gente estava numa conversa com o Júlio. Também, né? BuzzDoor, Outdoor, faz a mídia digital. Essa discussão que eu estava tendo ontem com o Júlio, essa conversa, quanto tempo que a gente está? A gente está com PI de 2 anos aqui, que é o que o cliente está na casa. E nas outras mídias acontece da mesma forma. É feito esse planejamento anual, a gente coloca à disposição dele todas as propostas de veículos, assim, eu sento com todos para poder conversar, peço propostas, e quando o Galão fala de mídia de oportunidade, o próprio planejamento de mídia, quando ele é feito certinho, bonitinho, ele próprio já gera uma ótima oportunidade, porque tendo frequência você tem um poder de negociação muito melhor, porque você está garantindo uma frequência para o veículo, e é dessa forma que a gente acaba trabalhando. E a questão da relação do veículo, que você falou, que vem melhorando, vem melhorando sim a cada dia. Os veículos hoje se falam também, os veículos estão se encontrando, os executivos batem papo para discutir, os clientes, a agência e tudo mais. A gente vai falar muito sobre isso, porque para você que é pequeno e médio empresário, que está assistindo a gente, que tem uma empresa que vai anunciar, você precisa da mídia para anunciar. E não é só a digital, não só as redes sociais. Você precisa de uma estratégia de mídia para a sua empresa. Antes de a gente ir para o intervalo, nós vamos para um recado aqui muito importante, uma dica gastronômica, que é o Tantra ABC em São Caetano do Sul. Uma experiência incrível, super diferente. Nós aqui vamos, após o programa, ir lá para o Tantra com o Felipe para saborear tubarão, javali, coisas muito diferentes. Vale aí o convite para você. Um lugar muito bacana em São Caetano que o Felipe fez de uma forma muito especial. E a gente vai para o intervalo comercial e voltamos debatendo o perfil do profissional de mídia da nossa região. Com a maionese Chica, a branca tem mais sabor. Na salada ou no lanche, tudo fica um amor. Maionese é da Chica. Melhor que há. Tchim, tchim, tchim. Passe um pouco em tudo. Chica é pra toda refeição. É muito bom. Maionese é da Chica. Tá aí mais uma das propagandas históricas que a gente tem. Toda vez a gente volta com um pouco da história da propaganda. Vivi, temos perguntas para os nossos convidados? Temos perguntas. Eu vou fazer primeiro a do Celso. E ele está perguntando que se nesse ano de eleições, como fazer um marketing político no ABC sem a força dos grandes veículos do rádio e da televisão da capital? Bom, vamos passar aqui para o Galão, que é um dos especialistas aqui em marketing político e mídia. Como fazer mídia em campanha eleitoral? É uma pergunta aí bastante interessante pelo seguinte, além da falta dos grandes veículos de comunicação aqui para a região, traduzindo, né, só para deixar bem claro, o horário eleitoral gratuito a gente não tem específico aqui na região, a gente acaba assistindo na TV aberta a propaganda da capital. E aí, para as campanhas regionais aqui, fazer marketing político, você já não tem esse recurso. Para ajudar ainda, a legislação eleitoral apertou um pouco mais as possibilidades de mídia aqui para a política. Então, nessa campanha, a campanha diminui de 90 para 45 dias. Fora isso, aquelas placas que ficavam em casas, enfim, já não podem mais. Malemar, a gente vai ter os cavaletes na rua, né? A gente vai ter uma diminuição muito forte da questão dos adesivos em automóveis. Então, existe hoje um resumo, o que seria a campanha política para 2016. A campanha política vai ser basicamente papel, impressos, isso tudo pode, muito digital, vai ter um crescimento muito consistente aí da questão da internet e redes sociais, e o bom e velho jingle e carro de som. Isso é o que vai realmente ainda... A campanha na rua no ABC é jingle e carro de som. Mais perguntas, Vivi? Outra também, da Cíntia Orsolon, e ela quer saber a opinião dos convidados, levando em consideração a atual situação do país, se a variedade das mídias para divulgação e muitas vezes o baixo poder de investimento do cliente, como o profissional de mídia atua neste momento para obter melhores resultados.
vou passar primeiro para o Rodrigo, como profissional de mídia, diminui o poder de investimento, como fazer para ser criativo e pensar nas mídias? Agora, no começo do ano, estava lendo um artigo, se não me engano, um artigo de marketing, onde estava sendo discutido, abordado a questão do ano de 2015, que eu estou chamando de 2000-crise, né? Esse ano, o que eu estava vendo? A grana estava na mão do empresário, ele estava segurando por não saber o que ia acontecer. Ele não fez nada, ele diminuiu o investimento, fez pouca coisa em mídia, fez pouco investimento, cortou verba de mídia. E esse ano ele falou, pô, eu quero fazer diferente, eu tenho sentido, tenho feito reuniões aí com diversos clientes, tenho recebido bastante e-mails também. E surgiu essa necessidade em 2016 de fazer diferente, de fazer esse investimento. Pô, agora eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa. 2015 foi ruim, eu preciso fazer alguma coisa diferente do que aconteceu no ano passado. E o que tem acontecido? Eu tenho batido papo também com bastante executivo de veículo. A abertura de negociação tá bem mais bacana e, assim, é possível. Foi um ano difícil para todo mundo. Então, assim, os veículos também estão mais abertos à negociação. Júlio, você sente isso também por parte dos anunciantes, uma vontade de que preciso estar presente na mídia para poder que minha marca, meu produto apareça? Com certeza, com certeza. Tanto que agora em janeiro tive diversas reuniões de clientes premieres, né? E o que eles comentaram também? Algumas franquias e disseram que as franquias estão começando a fazer o quê? Antes tinha aquele investimento que era global, tá? Era a nível nacional ou era a nível mais SP1, né? Agora eles estão trabalhando com ele, estão começando a trabalhar com as mídias regionais, tá? Estão sentindo pela necessidade de mercado, enfim. Tem algumas franquias grandes, né, que tem várias filiais, enfim, como tem 3 ou 4 aqui no ABC, eles querem o quê? Pegar essa verba que eles investiam lá, num evento que acontecia no AMB, enfim, pegar essa verba e jogar no mercado regional. Isso para nós está sendo está acontecendo bastante. Eu acho que esse ano vai ser um ano um pouco diferente em relação a tudo, né, em relação a esse tipo de negócio. Né? Então... E quando a gente fala disso, é muito uma preocupação que a gente tem em entender que tipo de mídia o consumidor consome. Vamos dar uma olhada numa reportagem da TV Brasil que fala sobre isso. Mais da metade dos brasileiros assistem TV todos os dias e apenas 6% leem jornal diariamente. É o que mostrou uma pesquisa do Ibope encomendada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De acordo com o levantamento, a TV é o meio de comunicação mais acessado por brasileiros. O rádio vem em segundo lugar, seguido da internet, que é fonte de informação para 47% da população. Apenas 1% dos brasileiros lê revistas todos os dias. 21% ouvem rádio diariamente, em média 3 horas por dia. A internet é acessada por brasileiros por um período diário de 3 horas e meia. A confiança no conteúdo da televisão e do rádio é quase a mesma. 18% dos brasileiros acreditam sempre no que ouvem e assistem. A TV Brasil, emissora pública, é conhecida por 37% da população. Os maiores índices estão no Rio de Janeiro, onde a TV tem canal próprio. Sobre os meios de comunicação estatais, 68% lembram do programa de rádio A Voz do Brasil e 23% conhecem a TV NBR do governo federal. Bom, tem aí um dado importante, eu gostei dessa pesquisa pelo seguinte, 97% dos brasileiros assistem televisão. Obviamente não estamos nem falando de aberto e fechado, que tem uma migração aí. E você vê que o rádio está em segundo lugar ainda, como o rádio ainda tem muita força, né? E a internet em terceiro com 47%. E um dado interessante de quando a gente ainda fala sobre televisão, quando a gente fala muito da síndrome da segunda tela, que é o tablet, o celular, a gente não pode esquecer que a primeira tela ainda é a televisão. Porque você publica nas redes sociais coisas da primeira tela, que é a televisão. É a novela, a final da novela, enfim, coisas do tipo. Só que aí a gente tem um panorama. A pesquisa feita aqui pela Anel Search aqui no ABC aponta algumas coisas. Eu vou pedir para colocar um dos gráficos sobre os investimentos em mídia. Os meios que as agências mais utilizam
aqui, por incrível que pareça, são as redes sociais, aqui colocado, né, os portais da internet, outros não especificados, e as mídias sociais. E quando a gente fala de TV aberta e TV fechada, é um número ainda baixo, ou como rádio, ou a mídia exterior. E quando a gente viu lá na pesquisa, pode voltar para mim aqui, que a TV ainda é importante, ou seja, estamos sim assistindo televisão, né, estamos sim ouvindo rádio, né, estamos sim vendo jornal ou TV, só que inexplicavelmente, estou falando geral, que a pesquisa apontou, os profissionais de mídia do grande ABC não investem tanto nesses meios. Não é um contrassenso? Eu não considero um contrassenso pelo seguinte. Vamos lá, isso é importante. A realidade do ABC, qual que é? De pequenos anunciantes. Quando a gente fala de agências do ABC, normalmente lidam com os anunciantes menores. Então é natural que eles migrem muito para a internet, né? Que hoje a internet ela é mais viável. Ela tem uma dinâmica mais simples para anunciantes menores. Então, é muito natural que as agências daqui estejam predominando nessa área. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte, né? Com a internet, a gente tem que ter uma certa cautela, né? Eu brinco com os alunos e falo assim, olha, aprecie com moderação, né, a questão da internet. Desculpa te cortar, só complementando, porque a internet hoje é investimento também. Se você pensar que você vai gastar, por exemplo, R$30, R$35 por post impulsionado no Facebook, e se você tiver uma média aí de 10 ou 5 posts por dia, é quase R$4.000, R$5.000 em mídia, que podia estar na televisão. Exatamente. Já não é tão baratinho como era. Já não é tão baratinho como era. Antigamente era mais. E hoje, a visibilidade também é outra. É outra. É o que a gente viu na pesquisa. Exatamente. Com glossação, então, assim, que antes, né, parecia que era muito... Quando a gente fala hoje de investimentos de SEO, de Google AdWords, links patrocinados, já não é tão barato assim, na minha opinião. Né? O que a gente tem que considerar é o seguinte, né? A gente nunca pode olhar para a internet como algo que vem para substituir meios e veículos. Esse é o grande, vamos dizer, incômodo dessa história. Porque agora vou resolver tudo na internet. Não, era um meio complementar, assim, à TV, ao rádio, ao outdoor, como a gente acabou de ver. Então é natural. A internet está crescendo? Está crescendo. Está cada vez mais importante? Sim, acabamos de falar a questão da política aqui. A internet vai ser muito importante na eleição de 2016. Mas ela não vem para acabar com o horário eleitoral gratuito, né? O Facebook não veio para diminuir a força da TV aberta ou da TV fechada. Elas são complementares. É isso que a gente tem que só colocando ainda, quando você falou do jingle, né, do carro de som, tem algumas cidades que ainda utilizam o carro de som. E funciona. Sim, e funciona bem. Funciona bem. E aí eu acho que às vezes os profissionais de mídia têm uma espécie, vamos colocar assim, de um preconceito com esses veículos. Eu não vou fazer carro de som em 2016, vou fazer carro de som. É isso mesmo que acontece. É um preconceito, quer dizer, não está... Como existe um preconceito com o formato varejo, por exemplo, aqui da TV+. Não vou fazer formato varejo porque não é bacana, mas dá retorno para o seu cliente, quer dizer, esse é um ponto importante. Ainda falando sobre a questão das mídias, vou pedir para a gente passar o gráfico do departamento, que é um outro importante. Olha só, 38% das agências afirmam que não tem departamento de mídia, né? E 62% colocam que sim tem um departamento de mídia ou responsável por mídia. Isso não é considerável, ou seja, imagino assim, a agência ela cria, ela pensa, ela tem que veicular. Não teria que ser melhor estruturado isso, Galão e Rodrigo? Sim, tem que ser melhor estruturado, até mesmo para poder atender essa demanda que os pequenos, essa oportunidade agora de 2016, que é a oportunidade, fica até a dica para os pequenos anunciantes, agora que é o momento deles aproveitarem e investirem em mídia. Voltando ao assunto dessa questão da flexibilidade dos veículos por conta desse 2015, que foi um tanto esquisito. E assim, o veículo está abrindo as portas para negociação. Os grandes anunciantes colocaram o pé no freio com todo esse cenário que aconteceu. E, lógico, a agência precisa ter esse departamento estruturado para poder oferecer um planejamento de acordo e que traga um retorno para o cliente anunciante. Esse período, que a gente fala da crise, né? Você até brincou aí com... Uma crise psicológica, né? 2000 e crise. Eu vejo isso como uma boa notícia para a nossa região. Pelo seguinte... quando você tem essa limitação
de investimento, isso naturalmente está acontecendo, a gente está vendo isso. O que precisa fazer? Eu saio dos veículos mais tradicionais e vou garimpar melhores opções. Então, é aí que entra realmente um trabalho de mídia regional. E estratégico. Porque comprar mídia Exato. com muito dinheiro, comprar mídia na Globo é fácil. Isso, Globo, Estadão, Folha, Rádio Bandeirantes, resolve tudo. Resolve tudo. Não, vamos garimpar, vamos trabalhar. Então, é isso que eu sinto falta na mídia do ABC. Vamos trabalhar um pouco mais para trazer um resultado melhor para o cliente. Inclusive, um detalhe só, inclusive aqui na própria TV+, nós estamos com um outro conceito, né? Vamos supor, a agência quer produzir um filme, tá? Um institucional para o teu cliente. Nós damos todo o suporte, né? Eles mandam um briefing para nós, algumas imagens, nós damos todo o suporte para a agência para produzir esse filme, entendeu? E assim, não é uma produção, né, cinematográfica, mas é funcional. Mas é um negócio que é funcional e que o cliente tenha resultado, com custo-benefício baixo. Né? É funcional e volta, assim, vai de encontro com aquilo que eu disse. Os veículos estão se reinventando, estão trazendo oportunidades, estão de portas abertas para o pequeno, para o médio, até mesmo para o grande anunciante e para as agências. Desculpa eu ser muito polêmico, mas é o meu papel. Sim. Às vezes eu acho que a própria agência do grande ABC não tem o hábito de criar filme. Não tem. Quando eu digo criar filme, assim, vou criar um filme de 30 segundos, um filme publicitário para o meu cliente de marca, de produto, um filme. A falta do hábito de criar, de produzir, faz com que ele, de repente, não invista na mídia. Até mesmo para um cinema, de repente. Para um cinema. Sim. A gente está falando da TV regional, ou para rede social, tem as salas de cinema. Acontece. Né? E, às vezes, muitas vezes, você vê até algumas agências produzindo para canais como o YouTube, mas não utiliza, por exemplo, a TV regional, como a TV+, ou não usa o cinema, como as salas de cinemas daqui. Ou seja, faz uma produção audiovisual que fica restrita, ou seja, não veicula aquilo que foi feito. Fica só no site, né? Fica só no site ou no YouTube. Verdade. Bom, vamos para as notícias da semana? A Los 3 Comunicação, empresa do Grupo LAN, anunciou recentemente que teve sua certificação do SEMP renovada. O Conselho Executivo de Normas Padrão é uma entidade ética com atuação nacional, criada e mantida exclusivamente pelo setor privado para assegurar as boas práticas comerciais entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação. A Duem Brasil, com sede em São Caetano do Sul, é a agência responsável por atender a Rede Pro desde outubro de 2015. A Duem vem atendendo a marca, que possui uma rede de lojas para marcenaria com mais de 60 parceiros espalhados pelo Brasil. A conta foi conquistada após a concorrência e, desde então, o calendário promocional das ações para seus parceiros e consumidores finais conta com o suporte estratégico e a criação da agência. A quarta edição do Trends Day já tem data marcada. O evento será realizado no dia 23 de abril na Sisbec, com 5 palestras temáticas em sua grade principal. E ele dá aos palestrantes o direito a coffee break, material didático e, claro, participação no evento, além de um grande networking. A Procreativo, a Dotcase, a Incandescente e o Grupo LAN já estão confirmadas como agência madrinha. A Arebo será a assessoria de imprensa oficial. A gente vai falar mais sobre o Trends Day, apesar de ser o feriado do dia 21, não vamos emendar não e vamos para o Trends Day. A Unit Press Comunicação, com sede em São Bernardo do Campo, divulgou recentemente mais um job finalizado. Dessa vez, a agência foi responsável por desenvolver um anúncio para Sua Trans. Ele foi vinculado na edição de janeiro da revista Emergência, uma das principais publicações impressas sobre resposta à emergência do país. Bom, e antes de a gente ir para o intervalo, uma outra dica gastronômica que a gente sempre fala que é a Berlim Costelaria, em São Bernardo do Campo. Um abraço aí ao Daniel, o Rodrigo está aqui hoje com a gente, sempre nos apoiando. E é lá que você pode saborear uma deliciosa costela com uma mandioquinha, uma cerveja gostosa. Um lugar muito bacana para você ir durante a semana ou mesmo no almoço. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta debatendo mais sobre o profissional de mídia do Grande ABC. Com pilhas Duracell, todos os seus aparelhos eletrônicos funcionam por muito mais tempo. Testes de uso contínuo provam que as pilhas comuns acabam rapidamente. Mas, dependendo do aparelho, Duracell pode durar 5 vezes ou mais. Mantenha seus aparelhos funcionando por muito mais tempo com Duracell. A pilha duradoura. Nenhuma pilha se parece com ela ou dura como ela. Essa é antiga, essa é de quando a gente era pequenininho, galera. Essa é clássica. Essa é clássica, né?
Vivi, temos perguntas para os nossos convidados? Temos perguntas também, e antes tem um abraço para você e para o Galão, um amigo de infância de vocês, o Emerson Horta. Eu vou fazer agora uma pergunta Ele não mandou o nome dele, acho que é Rafael, que está em outra pergunta aqui. Ele é profissional de marketing e ele vê que as empresas hoje estão investindo na mídia, mas eles também estão muito mais exigentes. E hoje eles querem um retorno muito mais rápido. Vou passar aqui para o Galão. A pergunta é mídia dá retorno, Galão? Bom, mídia dá retorno. Agora, sim, o que às vezes acontece é que os profissionais de marketing de empresas, né, o cliente anunciante, ele espera que você dê exatamente para ele qual o retorno de vendas que ele vai ter com aquela veiculação, com aquela campanha. Isso não existe, nunca existiu. O que existe é o seguinte, a gente dá retorno de impacto e visibilidade. Isso a mídia faz. Então, eu vou colocar você aqui nessa revista, porque você vai ter, em média, sei lá, 10 mil pessoas que vão ter contato direto com o seu anúncio. Isso é impacto de mídia. Agora, a agência, ela tem outras variáveis aí. Você tem a criação, tem o apelo, tem o argumento, tem produto, tem todo o marketing do produto que vai ser anunciado aqui nessa revista. Então, o que a mídia faz eu te garanto impacto e visibilidade. E isso, de uma maneira indireta, vai te trazer retorno. Agora, nunca vou te falar, olha, anuncia aqui que você vai passar de 3 a vender 10 produtos por semana. Não é assim que funciona. E também tem uma coisa de a gente entender que resultado não pode não ser só resultado de venda. Pode ser resultado de awareness de marca, conhecimento, de reposicionamento da marca. Exatamente. Né? Não é só o resultado de venda. E tem um outro detalhe, eu lembro que quando eu tinha agência e a gente uma vez atendeu uma incorporadora, o que dá mais retorno? As pessoas vêm aqui por causa do outdoor, do estandarte. Não existe isso, é um conjunto que você vai impactar para levá-lo a comprar. Aquele comercial fez eu vender tanto, aquele outdoor, aquela... Não é assim, é um conjunto, né? Isso são indicadores. São indicadores. Então, por exemplo, eu estou fazendo mídia eletrônica, legal, a minha marca cresceu, eu estou vendendo mais produtos. Então, você sabe que a mídia eletrônica, de uma maneira geral, é bom para o seu produto. Então, você vai manter isso. Agora, não significa que os outros meios que você está usando não estão colaborando para esse retorno, né? Por isso que eu falo, é uma convergência. É o grande mito da internet. Eu faço tudo em redes sociais e vou ficar rico. Calma, tua rede social vai ficar super legal com comercial de TV junto, com outdoor na rua, com uma distribuição de brindes, enfim. Então, é uma convergência. Por isso que é difícil você E tem um outro dado importante, o Nilson Colombo da WP fala muito também sobre isso, eu também acredito nisso, que é o tal do estado de compra. Sim. Quando você se posiciona para comprar, você consome mais mídia à procura daquilo. Sim. Né? E aí você vai ver mais mídia. Então, tudo que tem, qualquer tipo de mídia que esteja falando daquele produto que você está em estado de compra, você vai buscar e você vai consumir mais essa mídia. Temos mais perguntas, Vivi? Temos, acho que tem um pouco a ver com isso. O Carlos Alberto está perguntando se é possível destacar quais mídias se mostram mais efetivas atualmente no ABC. Vai de encontro com aquilo que o Galão falou, né? É um conjunto de veículos, de mídias que você compõe um planejamento e vai trazer. É difícil falar qual mídia, se é X, Y, Z, que vai te trazer mais retorno. E assim, não dá para precisar isso. É aquilo que o Galão falou, é um conjunto, é um planejamento, é criação, é praça, preço, produto, tudo isso compõe para poder trazer um retorno para ele. No ABC a gente tem uma característica, né? Só para complementar. A mídia exterior no ABC uma grande mídia de massa. Uma grande mídia de massa. Por quê? Pela falta de revistas e jornais e rádios e a TV aberta aqui na região. Então a gente tem hoje TV fechada, a gente tem alguns jornais, algumas revistas e o que predomina, que acaba impactando mais o público do ABC, acaba sendo outdoor e buzzdoor. Tem que saber usar, tem que saber planejar, né? Tem um monte de variáveis, não é simplesmente fazer outdoor e resolveu tudo. Mas e só ainda voltando falando de TV, um dado importante que eu esqueci, quando a gente falou lá das pessoas verem TV, por exemplo, aqui no ABC, 61% dos assinantes net afirmam que assistem a TV Mais em algum momento. 61%. 60%, certo, Júlio? Exatamente. Hoje, hoje a operação da NET no ABC é a terceira maior operação do Brasil. Nós só estamos atrás da capital, de São Paulo, e Rio de Janeiro. E hoje a NET no ABC tem por volta de 350 mil domicílios.
Aí o público exposto são 3 pessoas por domicílio, então mais de 1 milhão de pessoas podem ver, né, o filme do cliente no nosso canal. Porém, aí tem essa pesquisa que nós fizemos no ano passado, que 61% desse público sempre estão assistindo o nosso canal, subindo, descendo, né? Em algum momento estão assistindo. Em algum momento estão assistindo. Que é um dado exatamente importante. Sim. Eu coloco isso pelo seguinte, porque muitas vezes, eu acho que esse é às vezes um defeito de alguns profissionais de mídias mais jovens, porque eles não acompanham alguma determinada mídia e eles acham que não funciona. Então, por exemplo, eu sou mais velho, 40 anos, adoro ouvir rádio AM. Então, às vezes, o mais jovem não ouve rádio AM, ele fala, rádio AM não funciona. Funciona pra caramba. Isso. Né? Dependendo do seu público, de quem é. Então, eu acho que existe ainda um preconceito de se entender a convergência das mídias atuais com as antigas. Bom, a gente tem que falar também sobre remuneração. Então, a gente vai ver um videozinho do SEMP, que é uma parte do vídeo do SEMP, que fala um pouco sobre como funciona a remuneração de mídia e produção. A remuneração das agências funciona assim. Quando um anunciante contrata uma agência de publicidade, ele paga pelo valor de seus serviços, ou seja, pela criação, planejamento estratégico, ideias promocionais, atividades intrínsecas da agência que constituem seus custos internos, operacionais, de estrutura. E também paga os honorários para que a agência se responsabilize pela contratação de terceiros, como produtores gráficos, fotógrafos, produtoras de áudio e vídeo, e garanta a qualidade dos serviços prestados por essas empresas contratadas. Estes valores, pagos pelo anunciante, estão referenciados nas normas padrão do SEMP e são tratados privativa e exclusivamente pelo anunciante e sua agência. E quando o anunciante coloca uma campanha no ar, o veículo de comunicação contratado também passa a fazer parte do processo de remuneração da agência. Pois conforme a Lei Federal 4680 de 65, reafirmada pela Lei Federal 12232 de 2010, uma parte do que será pago pelo anunciante ao veículo deve ser destinado por este como remuneração para a agência que criou e autorizou a campanha, na forma de um desconto percentual. Assim, para as agências, são 3 as linhas de receita financeira. 1. Custos internos, cujos valores são estabelecidos privativamente entre o anunciante e a sua agência de propaganda. 2. Honorários sobre terceiros contratados, também negociados de forma privativa, entre anunciante e sua agência. 3. Desconto percentual fixado pelo veículo sobre os investimentos em mídia. Uma vez que é o veículo que estabelece este valor percentual sobre os investimentos realizados, fica claro que, neste caso, não se trata de negociação privativa, pois além de anunciante e agência, conta também com a participação dos veículos de comunicação. A lei define que o veículo estabeleça este percentual, que deverá ser pago à agência, pois não há na lei definição do valor deste percentual. De acordo com as normas padrão, os veículos se comprometem a fixar este valor em no mínimo 20% para as agências certificadas pelo SEMP e que estejam em compliance com as normas padrão. Aí é importante, até para você anunciante entender, por que existe os 20%, da onde sai do veículo, Sim. Né? Não é um superfaturamento, não é over. E aí vem um dado importante, que isso faz parte da remuneração da agência. E às vezes eu vejo algumas agências que não têm esse profissional de mídia, às vezes é o próprio dono, por ser menor que compra, que abre mão desse percentual, que é um grande erro, porque isso faz parte da remuneração da agência. Ah, mas a gente precisa se reinventar, não viver mais desse comissionamento. Se um dia a lei mudar, vamos nos adequar, mas enquanto a lei existe, minha opinião, você tem que fazer valer a lei, valer os 20%. Qual a opinião de vocês das agências? Depois vamos ouvir os veículos. É aquilo que eu sempre discuto. Se é lei, não tem o que discutir. É isso, tá aí. A agência vive disso também. É uma receita que a gente tem. E lá na ata a gente não abre mão, a gente briga sim, é direito e é isso. E a ata é certificada do SEMP também. É certificada também, pelo SEMP. E se você abrir mão, você está agindo de uma maneira meio antiética, porque você cria uma concorrência desleal. Você prostitui o mercado. Sim, então, o correto é você trabalhar em cima da lei, certificado pelo SEMP, e
porque, inclusive, essa é a maior receita que tem para uma agência. É justamente esse dinheiro referente ao percentual de mídia. Então, não dá para abrir mão disso. E uma coisa importante, né, Júlio? Sim. É que o veículo muitas vezes faz esse papel, né? Quer dizer, a agência às vezes nem aposta no veículo, o cliente vem anunciar direto e só depois a agência vai tomar esse conhecimento e vai buscar esse comissionamento. Já aconteceu com a gente já, um cliente entra em contato conosco direto, aí pede toda uma cotação, né? Nós damos uma tabela padrão, tanto com agência ou sem agência, o preço é o mesmo valor, né? Isso seria antiético pela nossa parte. Mercado, né? Exatamente. Que alguns veículos aqui não praticam, né? Sim, o preço é o mesmo valor, né? Então nós mandamos uma tabela, então, ou seja, por mais que o cliente diga, eu tenho uma agência, e além da gente perguntar também, né? Porque faz parte do nosso trabalho, então a gente sempre mantém o preço competitivo, claro, no mercado e, claro, com uma tabela única, né, com preço único para todos os nossos clientes. É importante o anunciante entender que esse comissionamento não é BV, não é bola, é o real. É oficial, né? é oficial. Sim, porque muitas vezes o anunciante entende isso de uma forma ruim ou acha que a agência está querendo levar alguma vantagem. Não, é totalmente o direito dela, até porque ela escolheu o veículo adequado para você. E você tem que emitir nota fiscal para ter direito a esses 20%. E como o Rodrigo disse, é certificado do SEMP, né? Você tem que ter uma certificação para isso. E esse tema e muitos outros nós vamos discutir no ABC Meetings. Eu queria dar um recado importante desse evento para vocês, porque no dia 24 de fevereiro nós vamos ter o segundo ABC Meetings, que é um encontro de donos de agências do Grande ABC. E é muito importante porque os donos vão discutir o mercado de comunicação do Grande ABC. Desde tabelas de preço, relação com o veículo, ou seja, discutir melhorias para o mercado. Bom. E além dos CEOs das agências debaterem, nós vamos ter uma palestra de conteúdo. E a gente teve a honra hoje de confirmar o Átila Francucci como o grande palestrante do ABC Meetings, um dos grandes redatores profissionais de mercado, de renome nacional, e vai vir conversar com os donos das agências sobre o negócio agência. Eu acho isso muito salutar. Se eu fosse dono de uma agência, não é chamar atenção para o nosso evento, não, mas eu gostaria de ouvir uma pessoa, um profissional do gabarito do Átila Francucci. Então fica aí para vocês, mais uma vez, o convite. E também tenho que falar de mais um evento que eu já comentei, que é o Trends Day, 23 de abril, apesar do feriado do dia 21. Né? A gente vai ter o tradicional Trends Day pela primeira vez num sábado, buscando trazer mais profissionais para participar dessa discussão. Como eu disse, a Procriativo, o Grupo LAN, a Incandescente e a Dotcase já confirmaram presença como agências madrinhas. Temos 6 cotas aí ainda, algumas agências estão para confirmar. A assessoria de imprensa vai ficar por conta da Arebo. O evento conta com o patrocínio da Metodista e o apoio de mídia da Viva Cor, Outdoor e, claro, da TV Mais ABC. Nós vamos debater muitas coisas importantes lá no Trends Day, falando das tendências do mercado da comunicação. A sua agência e seus profissionais não podem ficar de fora. Agora que é sábado, apesar do feriado, não vamos emendar, temos que participar para ter melhores profissionais. Ainda falando sobre essa questão dos profissionais, vou chamar o último gráfico que a gente tinha ali, sobre os profissionais, onde aponta que as agências têm a maioria, 90 e tantos %, de 1 a 3 funcionários. Muitas vezes eu diria assim, um funcionário na área de mídia. E eu acho que também uma coisa aí para a gente discutir, Galão, a falta talvez uma capacitação, talvez com o grupo de mídia, com algumas coisas que a gente possa trazer até com a ABC da comunicação, para entender os veículos e o planejamento. Você não acha? Eu acho que a gente tem que começar a entender essa história dentro da universidade. Né? A gente percebe que na universidade poucos alunos se interessam pela área de mídia, isso já é uma realidade. Né? Prefere criação, planejamento, outras áreas. E quando a gente chega no ambiente da agência, se não for uma agência muito grande, o departamento de mídia realmente ele vai ser minúsculo, vai ter 1 ou 2 pessoas cuidando disso. Por quê? Porque está faltando, de maneira geral, na ABC, essa cultura mesmo de planejamento de mídia. Como vira só compra de mídia, que é o que a gente falou lá no primeiro bloco, então eu preciso de uma pessoa praticamente para conversar com o veículo e fazer planilha. Fechar, né? Exatamente. Até porque, isso é uma coisa que eu confirmo isso, o Júlio mesmo fala, que às vezes ele faz a API completa, né, Júlio? Exatamente. Faz a API, a estratégia de mídia e manda para a agência. Para a agência ou para o cliente. Já montado, já. E o pior, tem agência que acha que é papel do veículo fazer isso. É verdade, é verdade.
Então, assim, nesse sentido, o nosso mercado tem que crescer ainda. Tem que evoluir. Tem que evoluir, tem que estruturar nesse sentido. E nós vamos trazer, vai ter uma linha agora de novos eventos do ABC da Comunicação, que é voltado à área de gestão, e nós também vamos entrar com alguns eventos na área da capacitação também de mídia, que o nosso papel do ABC da Comunicação é fazer com que o mercado de comunicação cresça, anunciante, veículo, players, fornecedores, todos os players do nosso mercado. Vivi, quais são os ganhadores da noite de hoje? Bom, obrigado primeiro a todos que participaram do nosso programa. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Quem ganhou o nosso kit especial do ABC da Comunicação foi o Nelson Ferreira, de São Caetano do Sul. O Marcos Matos, de Santo André, ganhou o livro A CEO que Revolucionou o Yahoo, oferecido pela Livraria Leitura, do Golden Square Shopping. O Rafael Finotti, também de Santo André, ganhou o almoço na Costelaria Berlim. E a Dayana Prado, com o final do telefone 0643, eu não sei a cidade dela, ela ganhou o jantar no restaurante Tantra ABC. Obrigada, e para retirar, é só ir na sede da revista do ABC da Comunicação, na Avenida Antártica, número 229. Até semana que vem. Obrigado, Vivi. Júlio, obrigado por ter vindo. A gente tem conversado muito aí durante a semana desse novo posicionamento aí da TV+, junto às agências, criando projetos para filmes, para conteúdo, que é como a TV+, vai se posicionar agora, como quem produz muito conteúdo da região. Obrigado por ter vindo e vamos trabalhar em frente aí para que as agências possam olhar mais para os veículos daqui. Poxa, legal, Nath. Eu que agradeço, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, né? E vamos trabalhar. Você que tem uma agência aí, nunca anunciou conosco, entre em contato com a gente, vamos fazer um planejamento aí, vamos bater um papo, conversar sobre as mídias regionais, principalmente da TV+, né? Vamos conversar um pouco mais sobre o nosso veículo, o que nós temos a oferecer, além do varejo, programas que nós temos na grade, o jornal que é atuante. Então, entre em contato com a gente, vamos bater um papo e quem sabe a gente desenvolve uma campanha. Até porque eu quero ver muitas agências do ABC criando filme para veicular aqui na TV+, nos cinemas e, claro, para inscrever no prêmio ABC da Comunicação. Rodrigão, obrigado por ter vindo mais uma vez falar sobre mídia, que eu sei que é uma paixão sua e que você é muito atuante com os veículos aqui da região. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado aí a todos os convidados, o pessoal que está assistindo. Vou dizer aqui publicamente, quem abriu meus olhos aí para a mídia foi o Galão, quando estava na universidade, que foi meu professor. Assim, devo a ele também tudo que eu sei hoje, agradecer, né? É isso aí, mandar um beijo pro pessoal em casa, o Rafael que está me assistindo, está chegando mensagem aqui para a gente, é isso. Agradeço todo mundo aí, os telespectadores que estão assistindo a gente. Galão, obrigado por ter vindo. Acho que a gente tem um papel, não apenas na universidade, mas do próprio mercado, de tentar trazer essa cultura da estratégia de mídia, de um profissional de mídia de negócios estratégico, com visão de que mídia não são apenas os meios tradicionais ou digitais, mas são os pontos de contato que a gente tem, é entender a mídia de uma nova forma. Perfeito. Eu acho que é importante, o que a gente sempre fala muito na universidade, mídia não é só número, mídia não é só conta, mídia é estratégia, né? Fico muito feliz aqui de ter o Rodrigo, que foi meu aluno na Metodista, que hoje já ganhou 2 vezes como melhor profissional de mídia aqui na região do ABC, né? É muito legal ter a participação do veículo aqui nessa conversa, porque a gente precisa muito do veículo aqui para a gente poder fazer boas parcerias com as agências. Eu, enquanto aqui representante hoje da Marketing Mídia, eu gostaria muito de parabenizar o ABC da Comunicação por trazer esse assunto. Falar de mídia é uma coisa que eu acho que é muito carente. A gente precisa falar mais de mídia do grande ABC, porque é o que mais precisa evoluir na nossa região, são as opções, as alternativas de mídia para as agências planejarem. E, por outro lado, vamos trabalhar bem esse profissional para que ele esteja preparado para trabalhar com esses veículos. Eu queria deixar até um desafio aqui para o Bonetti, aí para os produtos dele da revista, da gente se organizar e criar um grupo de mídia aqui no ABC e tentar envolver todo mundo e trabalhar todo mundo o primeiro passo, o primeiro passo eu garanto para vocês que o ABC da Comunicação vai dar. E o anuário, né? Porque além do anuário, também, né? Nós vamos ter no portal do ABC da Comunicação em breve o Central de Media Kits, onde poderão ser depositados os Media Kits de todos os veículos da região. Mas o primeiro passo, até conversei com o Rodrigo hoje de manhã, que eu ia pedir ajuda a ele, ao Galão. O ABC da Comunicação vai promover o primeiro fórum de mídia. A gente só está definindo se ele vai ser separado ou dentro da ABC Marketing Fair. Mas provavelmente vai ser dentro da ABC Marketing Fair. Nós vamos produzir o primeiro fórum de mídia
para se discutir isso tudo que você está Ótimo. falando, Galão, que eu acho que é fundamental. E aí a gente precisa dos jornais, dos portais da região, das revistas, da mídia exterior, da mídia out of home, de todas as mídias daqui do ABC, para que isso é um ganho para todos, né? Então eu espero que vocês possam nos apoiar em mais essa iniciativa. Bom, quero agradecer a todos que estão com a gente e agradecer aos nossos parceiros de sempre, a Costelaria Berlim, ao restaurante Tantra ABC, a Livraria Leitura do Golden Square Shopping, a R. Rubio Concept Marketing, a Nelsearch Inteligência Mercadológica, que fez essa pesquisa, e a Arebo Comunicação, que é a nossa assessoria de imprensa. Bom, nós vamos agitar muito esse mercado para que a gente possa sair da crise. Toda semana a gente vai trazer discussão importante para o mercado da comunicação e do marketing. Um abraço, até semana que vem, até lá.